O conteúdo tem que ser superficial. Os anúncios tem que ter uma penca de cortes e dinâmicas, a tal da dinâmica justamente que todo mundo fala, né? Tem que ser dinâmico, tem que ser dinâmico, tem que ser dinâmico. As entregas têm que ser cada vez mais e mais e mais superficiais. Nesse vídeo eu vou abordar justamente isso. Será que precisa mesmo? Para onde que a gente está caminhando com essa ideia, sabe? Eu, particularmente, nunca fui um heavy user de redes sociais. Ao pé da letra, nunca fui um usuário assíduo pesado em relação a redes sociais. No meu Instagram, pessoal, para ter ideia, eu publico alguma coisa ali a cada 3 meses e quando eu publico, geralmente eu nem apareço, sabe? É uma foto do mato, de uma parede, do sei lá o que, entendeu? Sou bem off, bem off. Já teve períodos, é claro, que eu usei um pouquinho mais, mas nos últimos anos aí, muito afastado, realmente. E tem-se, né, essa tendência de viver cada vez mais e mais acelerado, porque quando eu tô numa velocidade X de informação, para eu reter aquelas pessoas, eu tenho que acelerar cada vez mais. É isso que o mercado geralmente fala. Tem que acelerar, tem que acelerar. Os cortes tem que ser a cada 3 segundos, tem que ser a cada 2 segundos. Daqui a pouco a gente não vai ter mais uma imagem parada na frente dos nossos olhos. Vão ser cortes, frames ali a cada adoidado, sabe? Então, eu particularmente, quando eu criei um perfil profissional no Instagram, eu não, eu não tive interesse nenhum em crescer a rede por lá. E sim de produzir textos, que é a base do meu trabalho. Como eu trabalho como copywriter, eu queria botar um pezinho na água também, tendo um perfil profissional, começar a falar com algumas pessoas, começar a entender esse movimento de ter uma audiência, por mais que minúscula, de 10 pessoas, mas ter uma audiência ali interessada em algum produto meu, interessada nas coisas que eu tô falando, entender as dores, os desejos, fazer enquetes, conversar com aquele público, entendeu? Queria isso, botar o pezinho na água, justamente. Então, eu criei um Instagram lá, beleza, e foi indo, foi publicando uma penca de texto, mas sem o viés de, pô, vou crescer uma audiência aqui, porque eu já sabia que não ia durar muito tempo ali, entendeu? Desde quando eu pisei no Instagram, eu já sabia que aquele espaço era muito pequeno porque eu queria realmente. Até hoje, se eu paro pra olhar, o meu foco, desde sempre, até desde lá de trás, já era vir aqui pro YouTube, justamente gravar vídeo e também ter ali uma newsletter, que a minha, particularmente, eu já escrevo aí há pouco mais de um ano, semanal. Então, eu sempre já vim com esse viés de ter um conteúdo mais denso e fugir dessa aceleração maçante, massiva, sabe? Ah, mas Arthur precisa para reter, precisa não precisa nada disso. Não precisa de nada disso. Tu precisa ter boas ideias, tu precisa ter um bom roteiro. Pô, tu quer falar de anúncio? Caramba, eu fazia mais de 100 anúncios por semana. Uma empresa que que fatura mais de 10 milhões por mês, sabe? Só de anúncios os caras botavam mais de 1.000 milhões nos anúncios que eu escrevia por mês. Então, sabe, não precisa. Quando eu comecei a trabalhar lá, os caras justamente tinham isso, corte de 2 segundos, 3 segundos. Eu falei, cara, para com isso. Por isso. Vamos testar? Vamos. E deu muito melhor. Já gravei vários anúncios meus e de outras pessoas, que eu escrevi o roteiro e ali dei um direcionamento pra pessoa gravar, que ela ficou paradinha, que eu não tô parado aqui gravando esse vídeo. Aí tu vai ver um CTR ali, absurdo, estrondoso. Um CTR de 5, de 6, de 7. Um custo por clique de 30 centavos. Sabe? Ah, mas não funciona. Não funciona porque o roteiro é ruim. Sabe? Essa que é a real. Se tu não tem uma ideia boa, não adianta. Tu pode embalar da maneira que for, tu pode fazer os recortes que for, tu pode fazer o que for, não vai reter. E o contrário, também é válido. Se tu tem uma ideia muito boa, se tu sabe bem o que tu quer dizer, sabe? Justamente, tu vai aprender a pessoa. A pessoa vai ficar, ela vai te escutar. Se tu tem ritmo na comunicação, se tu tem rima, se tu tem intenção, não tem-se a necessidade louca de sair correndo atrás da maior parcela do mercado, do maior movimento do mercado, a não ser por medo de ficar para trás. O tal do FOMO, que é o que muita gente fica apontando, justamente para trazer esse movimento. Venha com a gente, senão tu vai ficar para trás. É o FOMO, Fear of Missing Out. Um movimento muito comum do mercado financeiro que a gente trata muito aqui dentro do marketing, né? Justamente isso, de, pô, os outros estão indo, tu vai ficar para trás. Então, essa questão das desse movimento de cada vez ser mais superficial é uma coisa que relativamente até me cansa, sabe? Porque eu sou uma pessoa que não gosta de consumir coisas superficiais. Eu não gosto de ficar, vou ler um textinho de 2 linhas. Não, eu gosto de coisa densa, eu gosto de mergulhar, eu gosto de entender real as paradas, sabe?
E aí, quando eu for produzir algum conteúdo, certamente eu vou refletir aquilo que eu consumo. Eu também produzo coisa densa. Por isso, mais uma vez, que eu vim pro e-mail, que eu vim pro YouTube, entendeu? Canal mais denso, onde eu posso falar mais, onde eu posso abrir minhas ideias. Ah, mas aí, Arthur, pô, tu não vai ter público, as pessoas não vão escutar, as pessoas não... Olha, eu já trabalhei em vários projetos, diversos projetos. Já produzi conteúdo para uma penca de gente, muito maior que eu. Centenas de milhares de inscritos, de seguidores, sabe? Isso falando isoladamente em cada rede, porque se juntar tem gente que passa de 1 milhão. E, sabe, muitas pessoas gravam conteúdo assim que eu tô gravando. Simples, sem edição, sem nada. Também tem o quesito da identidade, sabe? Se tu se identifica com isso. Eu sou uma pessoa muito simples. Pra mim, o conteúdo é simples. É eu ligar a câmera aqui e ter um papo contigo, bater um papo, um diálogo. Falar da experiência que eu tive hoje no trabalho, ali, sei lá, com algum cliente, com alguma coisa desse tipo, que provavelmente pode ser uma dor tua. E eu vou tentar te solucionar, vou tentar abrir tua cabeça, expandir tuas ideias, entendeu? Pra te ajudar a chegar na solução, o melhor caminho possível, enfim, sabe? Então, é basicamente isso, eu me atento às ideias. E não a ficar bitolado, noiado, com ter que ficar recortando o meu vídeo a cada 300 segundos. Eu tenho um dos melhores amigos, é um puta do editor de vídeo. Eu poderia pedir pra ele, cara, faz isso, faz aquilo, em cada vídeo, vamos fazer tal. Poderia fazer, mas não fecha com a minha identidade. E não fecha com o que eu acredito, que é justamente a mensagem. A mensagem. Tu pode parar num bar pra conversar com alguém, e tu pode botar a roupa mais extravagante, tu pode ficar dando gritos e ficar virando mortal, e vai chegar um momento que vai ser até chato, sabe? Do contrário, se chega uma pessoa pra ti e conversa da mesma maneira que eu tô conversando contigo, olhando no teu olho, um papo reto, uma boa uma ideia, cara, tu, quando vai ver é 3 horas da manhã, é 5 horas da manhã, o dia tá raiando, tá lá sentado conversando com ela, sabe? Então, eu acredito nisso, basicamente. As boas ideias que têm que ser cultivadas. E não a neura de ficar cada vez mais tendendo a conteúdos superficiais por medo de achar que as pessoas não vão consumir coisas densas. As pessoas consomem muitas coisas densas. Ainda consomem. E quando se olha um Substack da vida, por exemplo, que é uma rede, vão dizer que é uma rede social de e-mails, de conteúdos densos, as pessoas que estão lá estão agradecendo por ter aquele espaço, justamente por ter gente que faz conteúdo denso. Os livros são vendidos desde sempre e vão continuar sendo vendidos, sabe? E é conteúdo denso. Tu pega o livro ali, claro, tem livro fininho, tem livro mais grosso, mas no geral é conteúdo denso, mais denso, sabe? Então, sempre vai ter gente que vai consumir, tu vai consumir uma série, tu vai consumir um filme, não é um Reels de 15 segundos. É 2 horas ali parar na frente de uma tela, tu ainda ficar esperando o próximo filme, sabe? O roteiro tem que ser bom, a ideia tem que ser boa. As coisas têm que estar bem amarradas. Embora o mercado ele berre e fique agonizando com esse discurso de, pô, tu vai ficar pra trás, tu tem que ir lá e tem que fazer 500 dinâmicas e 500 cortes, 500 coisas, pô, tenta fazer um roteiro bom. Senta na frente da câmera, se propõe a gravar de maneira simples, sabe? E se for pedir uma edição, bota uma edição simples. Claro, como eu tô dizendo, tem que fechar com a tua identidade. Seja pessoal, seja do teu negócio, da tua marca, sei lá, do que for. Tem que fechar com a tua identidade. Também não pode chegar e fazer alguma coisa que não vai fechar, tu não vai se sentir confortável. Pô, Arthur, eu gosto mesmo de ter dinâmica pra caramba, tal. Então, beleza, é uma questão de gosto pessoal e não de medo de não dar certo e de ficar acreditando que é só o superficial e o super rápido que dá jeito, sabe? Porque é diferente, é diferente. Até por questão de venda, também não é o conteúdo superficial que vende. Não é um reelzinho de 30 segundos que vai fazer tu confiar em mim, acreditar no meu potencial, ver que eu realmente consigo te ajudar, sabe? Não é. É o conteúdo denso. Venda é relacionamento, relacionamento é confiança. Confiança leva tempo. Tempo. E tempo não é 30 segundos, sabe? As amizades que tu tem, as pessoas que tu convive, sabe? Mais próximas a ti, não foram amizades cultivadas ali numa ligação de 5 minutos. Não foram uma pessoa que tu viu uma vez numa festa, tu bateu um papo lá muito louco lá e passou o telefone pra pessoa e virou um melhor amigo no outro dia. Não. Foram pessoas que tu teve vários encontros, vários eventos foram acontecendo, o tempo foi passando, vocês foram se relacionando, sabe? Contando história, aprendendo ali uma coisinha, agregando um pouco de valor pro outro, absorvendo, sabe? É isso. Leva tempo. E o conteúdo denso que acelera esse relacionamento, que aprofunda esse relacionamento, que faz com que de fato o relacionamento exista. Porque só de piadinha, só de coisinha superficial, não existe relacionamento. É uma linha muito tênue, sabe? Muito frágil de relação. Ficar se pautando só em cima do superficial. Não que não deva existir, beleza, é bom, mas tem um propósito.
sabe? O conteúdo denso, ele serve para um tipo de coisa, o conteúdo superficial, ele serve para outra. Só que é um erro gigantesco de querer analisar métricas, de olhar dados, resultados, quando os objetivos são diferentes. Você está comparando, querendo nivelar métricas de coisas que têm a finalidade diferente uma da outra. Entendeu? Então, além de abrir a cabeça para conteúdos mais densos, edições não tão dinâmicas e tão aceleradas loucamente, que nem o mercado diz para fazer, sabe? É justamente entender a finalidade com que está sendo produzido aquela peça. Um conteúdo, um anúncio, seja lá o que for. Entendeu? Então, eu não acredito que o conteúdo denso vai deixar de existir, que não vai ser mais importante, as pessoas não vão mais consumir. Não acredito nisso. E, claro, que eu percebo esse movimento de cada vez mais as pessoas estão buscando coisas superficiais, entendeu? O que, de certo modo, me chateia, mas não posso controlar o mercado, não posso controlar a maioria, não posso controlar o movimento da massa das pessoas, sabe? Tá tendendo para esse lado. No âmbito geral, a comunicação dos produtos, quando eu estou vendendo conteúdo, quando eu estou vendendo ideias, eu também estou vendendo, justamente, sabe? E tudo que se vende, ele vem com um atributo de facilidade e menos esforço. Tu tem muito menos esforço, é muito mais fácil tu consumir uma coisa que dure 30 segundos do que um vídeo de meia hora, de 20 minutos. É claro, sabe? Isso a gente vê em tudo. É o conforto num carro, é o conforto num apartamento, tudo se vende essa ideia de conforto, sabe? Facilidade, menos esforço, menos tempo para chegar lá, entendeu? Se vende, se abusa disso, na verdade, no mercado, entendeu? E no conteúdo, claro, que acaba respingando isso. Justamente disso, produzir peças menores e mais rápidas e cheias de efeitos e dopamina ali a cada segundo sendo lançada com cortes e enfim, sabe? Mas, particularmente, não é uma coisa que me atrai, entendeu? Tem o viés do relacionamento, que eu disse, que relacionamento leva tempo, é denso, sabe? E também a confiança, justamente, embutida no relacionamento, para eu te provar que eu consigo resolver um problema que tu tem. Se eu quiser te vender alguma coisa em algum momento, eu vou precisar de tempo. Não vai ser num reelzinho de 30 segundos. Vai ser num vídeo de 10 minutos, de 20, de 30 minutos e vão ser vários vídeos, vários contatos para que tu consiga se aproximar, vá confiando até chegar o momento da compra. Entendeu? Até se a gente olha para lançamento, se a gente olha para momentos mais intensos de oferta, que nem o Black Friday da vida, por exemplo, se soterra a mão em conteúdo, sabe? Entendeu? Justamente para relacionar, funilar e mostrar que tem capacidade de solucionar alguma coisa. Então, é basicamente isso, esse vídeo. Sobre a questão do, conteúdo denso, conteúdo superficial, cortes super dinâmicos, não. Para onde que tende a coisa? Será que eu preciso ser adepto a isso? Eu vejo que é mais uma questão justamente de gosto e também, claro, de coragem. De tentar fazer as coisas que tu acredita e não só ficar seguindo o que o mercado diz. Porque senão vai acabar, e vai acabar, e vai acabar. Entendeu? Ousa um pouquinho. Ousa criar, ousa colocar a tua identidade, sabe? Todas as vezes, em todos os projetos que eu participei, que eu participo e as coisas que eu faço hoje, eu coloco isso, eu coloco a minha identidade. Eu crio conforme eu acredito, sem seguir fórmulas. E os resultados, no geral, ficam muito fora da curva. Positivamente, sabe? Até porque quem faz o que a maioria faz, continua na média. E se tu quer ter resultados fora, tu precisa dar um pezinho para fora disso, do que as outras pessoas estão dizendo. E justamente, não intencionalmente, pode ter essa intenção, mas direto ou indiretamente, e contra essa maré, contra o que a maioria diz. Até porque se tu tá querendo destaque, é só tu fazer uma coisinha um pouquinho diferente. E justamente no mercado tão acelerado, tu desacelerar e ficar aqui que nem eu tô, numa telinha simples, de boa, só com o microfonezinho, trocando uma ideia, também é destaque. Tanto quanto ficar fazendo um monte de dinâmica loucamente, sabe? E jogando só conteúdo superficial por aí. Tá bom? É isso. Espero que tenha clareado algumas coisas por aí. Tá bom? Se gostou, curte, se inscreve no canal, compartilha o que tu acha que vai ser útil. É isso. Fique comigo para cada vez mais melhores vídeos. E vídeo denso. Vão ter alguns curtinhos, mas no geral é relacionamento, conteúdo denso. Eu quero realmente agregar. Até por isso que eu vim pra cá. Beleza? É isso. Tchau, tchau.